Você já se deu conta das repetições que você faz na sua vida? De como você faz as mesmas coisas da mesma forma e que isso você aprendeu lá atrás com alguém, com alguma situação? Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa do seu bairro, pode ser até mesmo uma pessoa de um desenho animado ou de um filme. Quando nós somos crianças, nós imitamos comportamentos, nós imitamos padrões de comportamento. Seja por mera imitação e aquilo se permeia durante o tempo, ou porque a gente realmente aprendeu que aquele comportamento era o melhor naquele momento. Como assim, Rafael? Imagina o seguinte: todos nós temos um padrão de comportamento ligado ao relacionamento. Você já percebeu que você sempre se relaciona com o mesmo tipo de pessoa? O mesmo padrão de pessoas? Não, Rafael, eu sempre namoro pessoas muito diferentes. E você já percebeu que namorar pessoas extremamente diferentes entre si também é um padrão? Assim como namorar pessoas que só têm cabelo cacheado, pessoas tatuadas, pessoas que têm uma profissão muito próximas uma das outras, ligadas à educação, ligadas à saúde, que é o ato de você estar sempre colocando o outro em primeiro lugar, também é uma forma de padrão. Nós repetimos padrões o tempo inteiro. Padrão nada mais é do que a forma que a nossa mente encontra, o nosso cérebro encontra, de economizar energia para a sua sobrevivência. Quando eu pego, por exemplo, a minha estante de livros, ela tem um padrão. Ela vai do maior livro para o menor. E assim ela fica, ok? Do mais grosso para o mais fino. Isso é um padrão. Eu posso colocar outros padrões? Com certeza. E eu vou achando aquele padrão que eu considero melhor. Mas por que então eu coloco nessa ordem? Do maior livro para o menor, do mais alto para o mais baixo? Porque eu aprendi isso em algum momento lá na minha infância. Ou até mesmo separar por padrões de cores, por autores, por ordem alfabética, tudo isso é um padrão. Num relacionamento, a mesma coisa acontece. Se eu aprendi lá atrás, olhando os meus pais, sempre brigando, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou falar, nunca vou querer brigar com meu parceiro, e eu acabo ficando passivo, eu não aprendo a me posicionar, então eu acabo entrando numa relação até meio que de submissão. Ou eu começo a defender o meu ponto o tempo todo, e aquilo gera mais briga. Então quer dizer que eu posso seguir dois tipos de padrões, Rafael? Você pode seguir infinitos tipos de padrões. A questão é o quanto você tem de conhecimento daquele padrão. E para isso a gente usa uma técnica chamada modelagem. O que é modelagem? É o modelar o comportamento de alguém, é o imitar o comportamento de alguém. Eu lembro, por exemplo, na infância, quando eu via Dragon Ball Z e via alguns outros animes, que eu imitava comportamentos dos personagens que eu considerava mais aproximados de mim ou que eu tinha uma certa afinidade com ele. Geralmente eram os heróis que, na verdade, eram os anti-heróis, que depois se tornam heróis de fato, que eu olhava e falava, gostava, mas por que eu escolhia essas pessoas? Na verdade, eu não escolhia. Os meus amigos escolhiam os heróis primeiro e sobrava o vilão para mim, porque ninguém queria ser o vilão. Então aquilo me gera um determinado tipo de padrão. Olhar para os personagens mais antissociais, para os personagens que têm uma cara mais fechada, aquilo tudo vai gerando um determinado padrão de comportamento porque você vai imitando aquele comportamento. A mesma coisa acontece na literatura. Para quem cresce lendo muitos livros, você tem personagens favoritos e personagens não tão favoritos. Aqueles que você se aproxima mais, você começa a repetir o comportamento deles. Tanto que a gente começa a falar, olha, fulano parece muito com um personagem, fulano parece muito com aquela pessoa ali daquele filme, com aquele ator. Quando você faz aquele teste no Facebook, ou até mesmo quando tinha no Orkut, com que vilão você se parece, com qual ideologia você tem, com qual herói você é mais parecido, qual personagem do universo Marvel você parece. Sempre que tem esse tipo de questionamento, esse tipo de personalidade que a gente traz, esses arquétipos, você está seguindo um padrão. Por exemplo, recentemente eu falei dos signos aqui no canal, mas o que são os signos? Eles são padrões de comportamento. Se eu digo lá no meu signo, se eu leio que ele é um signo mais reservado, mais fechado, e ele não conversa tanto, eu posso vir a ter aqueles tipos de comportamento a partir da descrição que eu sou. Olha, se eu sou desse signo, então eu tenho que agir assim. Aquilo vai moldando a minha personalidade, vai moldando os meus traços, as minhas características. A mesma coisa acontece quando eu recebo um diagnóstico do psiquiatra ou do psicólogo. Se ele fala, olha, você tem uma ansiedade de tal forma, eu vou chegar no Google, vou pesquisar, e eu falar, então eu tenho ansiedade, eu tenho que agir como a ansiedade age, como pessoas ansiosas agem.
Olha, você tem uma depressão leve, eu começo a aumentar o meu grau de depressão muitas vezes, para caber naquele rótulo. Então, todo padrão que existe ao nosso redor, ele influencia como a gente pensa e como a gente age. O grande ponto é você parar e perceber quais são os seus padrões. Pense, só por alguns minutos, como era a relação com seus pais, como era a relação com os desenhos que você assistia, com os filmes que você assistia, com os livros. Como é a relação que você tem hoje com as coisas ao seu redor? Você repete quais tipos de padrões? E o grande ponto do padrão não é o padrão, mas sim, esse padrão que você faz, ele está te ajudando a chegar onde você quer ou ele te afasta dos seus objetivos? Tire um tempo, pense. Se quiser compartilhar aqui, pode deixar nos comentários, vou responder todo mundo. Mas comece a pensar, que padrões de comportamento você poderia ter que te ajudariam ou facilitariam chegar no seu objetivo?